Olá pessoal, estamos de volta com a nova sessão de APNPs. Nós vamos retomar o ponto de onde nós paramos. Nós vimos as mudanças de fase, as leis empíricas para as mudanças de fase. Vimos que existem dois tipos de substâncias, as cristalinas e amorfas. Na verdade, essas especificações são mais abrangentes, mas nós vamos considerar apenas esses dois tipos, e desses dois tipos nós vamos trabalhar só com as substâncias cristalinas. O que nós vamos estudar hoje das mudanças de fase é um aspecto mais voltado para o cálculo da energia, embora hajam características de cada fase e também leis que digamos assim, resumem o que acontece nas mudanças de fase. Nós também temos a possibilidade de calcular a energia necessária nessas mudanças de fase. Então, essa videoaula é para nós aprendermos a determinar a quantidade de calor num processo de mudança de fase. Então nós vamos começar com um conjunto de blocos de gelo. Então a substância que nós vamos tratar é a água. E vamos considerar que ela esteja a menos 10 graus Celsius, portanto estado sólido, né? E vamos considerar uma quantidade equivalente a 100 gramas de gelo. Se nós fornecermos calor para essa quantidade de gelo, por essa quantidade de gelo estar a temperatura de menos 10, ela vai se aquecer. Por que vai aquecer? Porque nós sabemos que fornecer calor para uma substância que ainda não se encontra na sua temperatura de mudança de fase provoca aquecimento. Então o gelo irá se aquecer até atingir a temperatura de 0 graus Celsius, porque essa é a temperatura em que a substância água derrete. Então veja, se nós continuarmos a fornecer calor após essa temperatura ser atingida, aí nós vamos ter uma mudança de fase. E um aspecto muito importante da mudança de fase é que a substância ou as substâncias cristalinas, como é o caso da água, elas não mudam de temperatura nos processos de mudança de fase. Então, quando nós consideramos a primeira etapa do processo, onde houve um aquecimento de menos 10 até 0, com variação de temperatura, essa é a equação que se emprega para calcular a quantidade de calor. Isso nós já fizemos anteriormente. Só que agora nós estamos diante de um processo onde não ocorre variação de temperatura. O processo de mudança de fase do sólido para o líquido, aqui neste caso, ocorre sem que a temperatura da água se eleve ou se abaixe de 0 graus Celsius. A temperatura fica estável durante o processo. Então, como que se calcula a quantidade de energia envolvida num processo onde não há mudança de temperatura? Então, sem variação de temperatura, qual é a equação que se aplica? Essa equação não pode ser aplicada porque ela depende da variação de temperatura do processo, e neste processo aqui não temos essa variação de temperatura. Logo, esta equação não vai ser útil para as situações de mudança de fase. Então, temos que determinar que equação que é empregada para os processos de mudança de fase. Então a questão é como determinar a quantidade de calor necessária em uma mudança de fase, tendo em vista que para as substâncias cristalinas esse processo ocorre sem mudança de temperatura, e por não haver mudança de temperatura, a equação que a gente até aqui conhecia não vai ser aplicável. Então verifica-se que para derreter o dobro de massa de uma determinada substância deve ser fornecido o dobro de energia. Então se ao invés de nós tivéssemos 100 gramas de gelo, nós tivéssemos 200 gramas de gelo, nós iríamos constatar que seria necessário o dobro de energia. E também, se pegarmos a metade da massa, nós vamos constatar que é necessária a metade da energia. Então verifica-se que nos processos de mudança de fase das substâncias cristalinas, nós temos uma proporção entre a quantidade de calor necessária e a massa da substância envolvida no processo. Então, nós dizemos que a quantidade de calor necessária numa mudança de fase é diretamente proporcional à massa da substância que está trocando de fase. Essa situação de proporcionalidade nos permite definir uma nova grandeza, que nós vamos chamar de calor latente. Então, a quantidade de calor necessária para promover a mudança de fase de uma certa quantidade de massa, de uma dada substância, nós vamos denominar de calor latente e vamos representar pela letra L. E a forma de determinar L é a razão entre a quantidade de calor fornecida para uma determinada massa trocar de fase.
Então verifica-se que isso é uma constante, porque se você usar 100 gramas dá uma quantidade de calor, se usar 200 gramas dá o dobro de calor, se usar 50 gramas de massa dá metade do calor. Então é essa proporcionalidade entre a massa e o calor necessário nos leva a um número que vai ser característico da substância, como já vou mostrar em breve. Essa definição nos permite estruturar uma nova equação para o cálculo do calor nas mudanças de fase. Então, sempre que uma substância estiver mudando de fase, nós vamos calcular a quantidade de calor através do produto da massa da substância pelo calor latente daquela substância. E as experiências mostram que cada substância precisa de uma determinada quantidade de calor para trocar de fase. Padroniza-se a análise em laboratório para 1 grama, por exemplo, mas seria independente, poderia-se pegar qualquer quantidade de massa, porque essa é uma relação de proporção. Então aqui para ilustrar, eu tenho algumas substâncias e os valores aqui da tabela eles são aproximados, né? Então é possível que ao consultarem independentemente vocês encontrem valores que são ligeiramente diferentes desses aqui, com alguma precisão um pouco maior. Então quero destacar, por exemplo, a água. O calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. Essas unidades aqui, ó, elas não precisariam estar repetidas aqui, porque elas já estão aqui em cima nos títulos das colunas, né? Mas enfim. Então veja, o que significa dizer que o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama? Significa dizer que se você tem 1 grama de água para derreter, você precisará de 80 calorias para esse processo ocorrer. Se você tiver 2 gramas, é 80 calorias por grama, então você precisa de 160. E se você tiver uma massa M, então multiplica-se a massa M pelo calor latente de fusão da água, L igual a 80 nesse caso, e aí você determina a energia total necessária para o processo. Bom, como existem duas mudanças de fase, né, a fusão e também a vaporização, também vai haver uma quantidade de energia para a vaporização ocorrer. No caso da água, é necessário 540 calorias para cada grama de água passar do estado líquido para o estado gasoso. Então veja, para cada substância, aqui eu citei algumas como álcool, alumínio, estanho, chumbo, cobre, né? Há uma quantidade de energia para derreter, mínima, por grama, e há uma quantidade de energia para vaporizar, também por grama. Ressalto aí que as substâncias diferem bastante, né? A água é 80 e 540, o álcool é 25, 204, o alumínio você precisa de pouca energia para derreter, mas de muita energia para vaporizar. É um dos valores mais altos aqui da tabela, né? E tem outra particularidade importante, né? As quantidades de calor, a energia necessária para derreter as substâncias costuma ser muito menor do que a energia necessária para vaporizar a mesma substância. Por exemplo, para a água para derreter é 80 e para vaporizar é 540. Se pegarmos uma quantidade de álcool, é 25 calorias por grama para derreter e 240 calorias por grama para vaporizar. Então a diferença é muito grande. E o que está por trás dessa diferença? Então vamos entender rapidamente. O que acontece quando a substância derrete? Bom, derreter não requer muita energia porque a gente está apenas enfraquecendo as ligações microscópicas entre as partículas, ao passo que se você vai vaporizar, você vai precisar de muita energia porque nós não vamos enfraquecer, nós vamos romper as ligações microscópicas. Então é uma diferença enfraquecer de romper as ligações. Enfraquecer, você dá energia, aquece a substância, as ligações enfraquecem e a substância então troca de fase. Agora, para vaporizar, você precisa desligar as ligações, romper de fato, né? Uma partícula precisa se desligar da outra e para isso é preciso sempre muito mais energia. Então essa é a razão pela qual os calores latentes de vaporização costumam ser bem maiores do que os calores latentes de fusão, ou seja, é necessário muito mais energia para separar as partículas do que apenas para afastar levemente as partículas. Voltando para o problema inicial, né, nós tínhamos uma quantidade de gelo, 100 gramas,
que foi aquecida de menos 10 até zero, e sendo essa a temperatura de mudança de fase, então, continuando a aquecer, nós teremos a mudança do sólido para o líquido, para a substância água. Então, se nós formos fazer os cálculos, agora nós temos duas equações envolvidas. Essa equação aqui é a equação do calor para situações de mudança de temperatura, e essa aqui é a equação do calor para mudanças de fase. Nós temos que empregar cada equação para cada caso. Nesse processo de aquecermos 100 gramas de gelo de menos 10 até que ele atinja o seu ponto de fusão e derreta, nós teremos dois cálculos envolvidos. Começamos com o aquecimento, com a equação que já tínhamos, né? Colocamos a massa, 100 gramas, o calor específico. Aqui tem um erro. O calor específico do gelo não é 1, é 0,5. Então aí precisaríamos corrigir essa informação. E a variação de temperatura de menos 10 para 0 é um aquecimento de 10 graus. Então nós teríamos aqui, ao invés de 1000, né, nós teríamos 500, porque o calor específico do gelo é metade do calor específico da água. Para o processo de mudança de fase, aí nós temos que empregar agora a nova equação das mudanças de fase. O calor necessário nesse processo é o produto da massa pelo calor latente da substância. Então nós temos que primeiro saber qual é a substância, é água, e segundo, qual é a mudança de fase, se é a vaporização ou se é a fusão. Neste caso é a água no processo de fusão. Então, consultando a tabela que apresentei há pouco, né, nós encontramos lá o calor latente de fusão da água como sendo 80 para cada 100 gramas, para cada grama. Como temos 100 gramas de massa e o calor latente da água para derreter é 80 calorias por grama, multiplicando aqui temos 8.000 calorias. Então veja, esse processo inteiro, né, ele necessita de uma quantidade de energia decorrente do aquecimento da substância e uma quantidade de energia decorrente da mudança de fase. Como aqui não é 1000, mas na verdade 500, então somando as 500 calorias do aquecimento com as 8.000 calorias para derreter, nós teríamos aqui 8.500 calorias e não 9.000, como está indicado aqui. Então, nessa aula, nós temos então ao final, né, a obtenção de uma equação para a quantidade de calor das mudanças de fase. Nós vamos, na atividade referente a essa videoaula, usar esta equação para fazer alguns cálculos e vocês se familiarizarem com esses processos de mudança de fase e as quantidades de calor envolvidas.